O iPhone 13 mini, o iPhone pequenininho, o iPhone compacto que cabe no bolso, não incomoda, dá para manusear com apenas uma das mãos sem nenhuma dificuldade. Pois bem, pessoal, no vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre esse menino aqui que eu venho usando aí há 2 semanas e tá trazendo uma experiência bem superior em relação ao iPhone 12 mini, mas mais uma vez eu escolhi não ficar com o mini e eu vou explicar tudo para vocês depois da vinheta. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo sobre o iPhone 13 mini, aqui vai um pouquinho de contexto. No ano passado eu fiz um vídeo sobre o iPhone 12 mini, que inclusive é esse que está aberto aqui, que era um review, por que eu larguei o iPhone 12 mini. E ali eu comentei, né, que eu sempre uso o modelo Pro hoje em dia, né, quando eu escolho um iPhone, tem sido pelo tamanho mais convencional, digamos assim. Eu já usei muito o Plus, o Max, mas hoje em dia eu escolho um tamanho menor. E nesse vídeo eu também pontuei aí o que me fez escolher o mini, me fez ter vontade de ter o iPhone mini, uma vontade que eu ainda tenho hoje, mas por que eu acabei não conseguindo ficar com ele em relação ao Pro? E, mais uma vez, nesse ano, como vocês já viram lá nos nossos unboxings e nas primeiras impressões que a gente fez, né, os vídeos do iPhone 13, do 13 Pro, etc., esse daqui foi o que eu escolhi, que é o 13 Pro de 256. E aí, há 2 semanas deu aquela coceirinha, sabe? Cara, aí aquele produto ali, ó. Pô, acho que eu quero comprar, mas não tem como pagar. Ela compra, parcela o negócio lá e depois a gente decide. E agora eu tenho que decidir, eu não posso ficar com os dois. Eu comprei, usei ele por 3 semanas, foi uma experiência até bem positiva, mas por um motivo específico eu larguei e eu vou contar isso pra vocês agora, né, nesse vídeo. Eu vou contar como foi toda essa experiência. Então, é uma análise, mas não é aquela análise do tipo, olha, o tamanho dele é tal, ele tem tal chip. Não, eu vou falar a real, o que eu gostei, o que eu não gostei, e espero que isso ajude na sua decisão, se você está interessado aí em comprar um iPhone mini como esse. Que, aliás, essa é a ideia desse vídeo aqui que eu fiz, né, do porquê que eu larguei o iPhone 12 mini, era instruir a galera. Ainda assim, o comentário mais votado e mais curtido da galera é o do Echo na Palm. Trocou porque tem condições de ter um modelo mais brabo. Simples. Então, pra que eu tô me preocupando em fazer um vídeo contando todos os detalhes e o se você vem me dar uma dessas, eu fico nervoso. Pô, não caiu, ó. Você lembra daquele aplicativo Cycloramic que ficava vibrando e ficava girando? Pô, tá bom o negócio. Qual será que cai primeiro? Vou fazer um comparativo aqui, ó. Por isso que eu larguei o iPhone 13 mini. Até a próxima. Brincadeiras à parte, não é esse o motivo, né? Pelo menos pra mim, não é só porque eu tenho condição de ter o melhor e o mais caro que eu vou automaticamente comprar aquele. Quero ter o mais caro, quero ostentar. Pelo menos pra mim não é esse o caso, né? Um exemplo é esse relógio aqui, ó, que eu tenho sempre o mais barato. Sempre pego o Apple Watch mais barato. Podia pegar um pouquinho melhor? Podia, mas não. Peguei esse aqui. Inclusive eu fico usando esse mostrador aqui, ó, pra esconder os riscos, porque ele tá todo riscado já. Olha essa p*** que pariu. O vidrinho vagabundo desse relógio aí, os riscos estão... Dá pra ouvir o risco, ó. O que eu vim fazer nesse vídeo mesmo? Esqueci já. E o Barba, que é praticamente o embaixador das câmeras de smartphone aqui no Brasil, manja muito mais do que eu, falou, também troquei, meu motivo, não é completo se comparar com o modelo Pro. Falta o modo retrato noturno porque ele não tem o sensor LiDAR e falta o Apple Pro RAW. Se o modelo mini fosse um iPhone 12 Pro mini, eu ficaria com ele pra sempre. E eu concordo, é isso aí que ele falou. Apesar de que esses 2 recursos que ele citou não fazem a menor diferença no meu dia a dia, então não seria por esses motivos, mas por outros similares, que estão na linha Pro, mas não estão na linha 13. Aí não é o caso só do mini, mas a gente tá falando do mini porque o mini é pequenininho, tem essa pegada melhor, né? É isso que a gente gosta. Então, o tamanho mais compacto, essa praticidade, esse conforto. Vocês viram que eu tô segurando assim o celular todo dia. Eu não sinto conforto de segurar o outro no dia a dia assim, sabe? Às vezes você tá mandando uma mensagem, segura com 2 dedos aqui de tão leve, né? Ele possibilita essas coisas, essa praticidade, esse conforto. Isso que é muito legal. E aí, ano passado, teve o iPhone 12 mini, o primeiro iPhone mini. Essa é a 2ª geração dele e provavelmente
provavelmente a última, porque dizem os rumores que nós teremos apenas os iPhones 14, apenas os tamanhos de 6.1 polegadas, como esse Pro aqui, e 6.7 polegadas, como o Pro Max. Então a gente deve ter esse ano o iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 e iPhone 14 Max no lugar do iPhone 14 Mini. E o Mini, como a previsão de Júnior Nanete, o Profeta, deve virar o novo iPhone SE, né, a ser lançado no ano que vem ou daqui 2 anos, enfim, acho que eles vão reaproveitar esse design aí do iPhone clássico, que é um dos melhores aí, na minha opinião. Então, para começar a minha análise e contar a minha experiência, eu quero rapidamente comparar aqui esses dois modelos. E assim, em termos de smartphone, quando você vai fazer tarefas do dia a dia, vai usar aplicativos, vai jogar, são iguais, apesar de termos algumas diferenças. Então, por exemplo, o chip A15 Bionic é o mesmo nos dois iPhones, apesar de que aqui no iPhone 13 mini, a GPU tem um núcleo a menos, um núcleo gráfico a menos. Porém, no iPhone 13 mini e também no iPhone 13, você não tem a tela de 120 Hz, então o processamento gráfico já é mais leve, né? Ele não precisa renderizar o dobro de quadros por segundo. Então, no fim do dia, é elas por elas. É a mesma coisa, você não vai perceber diferença rodando um jogo, por exemplo, nesses dois iPhones, né? A menos que você queira comparar o low percent lá do benchmark do FPS. Como eu mostrei aqui, inclusive, né? Eu fiz aí um comparativo do thermal throttling, que estava mais agressivo nesses iPhones em relação à linha iPhone 12, né? A gente até viu ali algumas conclusões que quando você realmente estressa, aí sim o Mini tem um desempenho inferior aos demais. Mas no dia a dia, usando, sabe? Você não percebe. Então, assim, na prática, não tem diferença de desempenho na prática, no uso real. E a gente tem também uma diferença de memória RAM, né? Aqui nós temos 6 GB de memória RAM no iPhone 13 Pro Max e no 13 mini nós temos 4 GB de memória RAM. Só que, mais uma vez, eu não percebi nenhuma diferença, né? Isso nos iPhones basicamente impacta quanto tempo o aplicativo pode ficar aberto ali em segundo plano conforme você vai abrindo outros aplicativos. É basicamente isso. Então, às vezes você abre, sei lá, você está fazendo uma publicação em uma rede social. Aí você alternou, desviou, o DDA atacou, você foi ver outra coisa, foi parar em vídeo de cachorro pulando corda, sei lá. Cachorro pula corda? TikTok, lógico. TikTok tem cachorro pulando corda? Opa. Então, você foi parar no TikTok com os cachorros, coelho, essas coisas aí. Ele perde horas do dia nisso. Aí depois você lembrou, tem que trabalhar aqui, tem que fazer o post lá pro trabalho. Aí quando você volta lá, você já abriu, sei lá, uns 5, 6 aplicativos, no Pro ele vai aguentar mais, no Mini não, vai aguentar menos. Então no dia a dia, essa é a diferença prática que eu senti com a memória RAM, mas não me atrapalhou em nenhum momento. Pra mim, às vezes é um saco no Instagram, fecha sozinho, mas é um problema do próprio Instagram que o Zuckerberg tá destruindo esse negócio. Então assim, o que fez diferença na minha vida pra valer é a câmera e a bateria. É isso que eu quero falar. Mas antes, eu acho legal a gente dar uma passadinha aí pelas especificações técnicas, porque se você está interessado em comprar qualquer um desses, é um investimento e mais 2 ou 3 minutos aqui no vídeo não vai fazer mal a ninguém. Do mesmo jeito, vamos falar que eu escolhi o outro que é mais caro, porque eu tenho condição, então Então vamos comparar aqui, ó, iPhone 13 mini à esquerda, iPhone 13 Pro à direita, no GSM Arena. Vou olhar ponto por ponto aqui e falar com vocês rapidamente sobre isso. Então, ó, em termos de construção, mesma coisa, né? A gente tem só aquela diferença no acabamento. Nos modelos não Pro, a lateral é de alumínio fosco, com o vidro reflexivo atrás, e ao contrário na linha Pro, né? A lateral é de aço inox, então reflete bastante, suja mais, e a traseira é fosca. Os dois têm Gorilla Glass, resistência IP68, água e poeira, suporte ao Apple Pay, mas nós temos uma grande diferença que é a tela, né, que tem aí 120 Hz, ou seja, um refresh rate que é o dobro, né, de 60 vai para 120, e aí é muito mais fluidez nas animações. Eu não vou nem tentar porque não dá para mostrar isso no vídeo, porque o vídeo tá indo a 30 quadros por segundo, né, só se a gente coloca em câmera lenta, mas não dá para ter uma noção, não dá para eu mostrar isso, você tem que realmente pegar e usar na mão. E é mais fluidez. Isso dá às vezes a falsa impressão de que o produto é mais rápido, porque as animações, elas têm mais fluidez, elas não são mais rápidas, mas você tem mais quadros por segundo ali compondo aquela animação, né? Então dá uma sensação de que ele tá mais rápido mesmo. Em jogos pode fazer uma diferença maior, né? Quando você tem mais movimento, mais fluidez, até de uma forma competitiva, mas quando eu saí e desci, no primeiro dia foi tipo, nossa, parece que tá mais lento, e depois eu esqueci. Temos a diferença óbvia no tamanho da tela e uma curiosidade, a resolução, apesar de ser menor no Mini, traz uma densidade de pixels por polegada superior, ou seja, é mais nítida a tela do Mini em relação ao Pro.
Tem a proteção Ceramic Glass, que está sendo muito bem elogiado, Wide Color Gamut, e o True Tone, que podia não existir em nenhum desses dois modelos. Nenhum modelo, na verdade. Você usa o True Tone? Não. Eu não conheço ninguém que use True Tone em sã consciência. Só serve para amarelar a tela. O A15 Bionic, eu já comentei, tem a questão da GPU, que tem 4 núcleos no Mini, enquanto no Pro Max traz aí 5 núcleos. Memória, opções aí com 128 a 512 GB no iPhone 13 e 13 Mini, e os modelos Pro vão até 1 TB de armazenamento. Mais uma vez, essa é aquela coisa que se você precisa de um modelo com 1 TB de armazenamento, não tem nem o que ficar escolhendo. Nossa, mas quem precisa de 1 TB de armazenamento? Se você vai gravar vídeos com o ProRes, que é um codec de vídeo quase sem compressão, a hora que você joga 4K 30, 4K 60, você vai encher muito rápido. Tanto é que o modelo Pro com 128 GB de armazenamento não grava ProRes 4K, grava só Full HD, porque realmente isso ocupa muito espaço. Mas não é o meu caso, então eu nem levei em consideração. E eu vou pular a câmera porque a gente já vai entrar nisso, né? A câmera selfie é igual, não tem nenhuma diferença. Ela é 12 megapixels f2.2 e faz vídeos aí até 4K 60, né? Com a estabilização aí do giroscópio. Não tem P2, óbvio. O Wi-Fi só vai até o 6, não vai até o 6E. Outras especificações também iguais. Nós temos o grande insulto, que é o Lightning com USB 2.0. O celular custa mais de 5 mil reais, lançado em 2022, tem USB 2.0, que pariu! Por isso que a Apple não manda produto pra gente aqui no Loop. Você sabe quantas vezes o Wi-Fi é mais rápido do que a conexão física desse produto? Eu também não sei, mas espera aí que eu já te falo. Não tem calculadora no iPad. Outro problema, velho! Esse ecossistema é todo vou considerar uma frequência aí daquele roteador da Huawei, bom pra caramba, lá com o Wi-Fi 6 que eu falei pra você. Vamos dividir aqui pela velocidade de 480 MB do USB 2.0, 5 vezes mais rápido. É 5 vezes mais rápido a conexão sem fio em relação à conexão física com o cabo, né? Por isso que na hora de transferir arquivo, a Apple vem priorizando o AirDrop entre o Mac, inclusive. É muito mais fácil você mandar um vídeo para um Mac pelo Wi-Fi do que pelo cabo, por causa desse insulto que é a porta USB 2.0 em 2022. Por isso que eles vão tirar a porta. Essa porta é c****. Bateria também é um dos focos desse vídeo aí, obviamente, né? A gente tem aí em torno de 600 mAh a menos no iPhone 13 Mini em relação ao 13 Pro. Tá certo que a bateria fisicamente também aumentou o tamanho em relação ao 12 Mini para o 13 Mini. Subiu em torno de 100 mAh, mas a maior parte da otimização foi no software. E aí o carregamento sem fio também 7.5 watts, MagSafe 15 watts, carregamento rápido 18 watts no Mini, no Pro 23 watts. Isso é uma diferença também, né? Você tem 5 watts aí de diferença. Apesar de que eu só uso os 15 watts do MagSafe, então, pra mim, nesse caso, não fez diferença. E por fim, o GSM Arena, que eu tô usando aqui pra mostrar esse comparativo aqui das especificações técnicas, eles colocam aqui alguns benchmarks e a gente vê que os resultados, eles estão bem próximos, né? Não tem muita diferença. Então, comprova aquilo que eu já falei e aquilo que eu já testei também, né? O desempenho é praticamente igual aí no uso do dia a dia. E é isso, agora vamos discutir um pouco da minha experiência. Então vamos à bateria em relação ao iPhone 12 Mini, porque naquele vídeo lá eu falei, quem assistiu, né, não simplesmente concluiu que eu peguei o mais caro, viu que um dos pontos principais, o que mais pesou, foi de fato a bateria, porque ela estava acabando, assim, tirando o carregador de manhã, meio da tarde já estava acabando, não chegava até o final da tarde, tinha que dar uma carguinha ali na hora do almoço para aguentar até o fim do dia. Então tava muito ruim a experiência do iPhone 12 Mini, e aqui no 13 Mini, em relação àquela experiência, eles fizeram um milagre, porque aumentou um pouquinho só a bateria, otimizaram muito, e aí realmente a bateria chega até o fim do dia. No mesmo uso que eu estava tendo no 12 Mini, que acabava de tarde a bateria, chega até o fim do dia. Às vezes a gente fica aqui fazendo live, aí depois tem Loopcast, eu chego em casa às 2 da manhã e ainda tem 20% de bateria. Já cheguei com 30%. Acho que o máximo foi um pouquinho menos de 10%, mas nunca acabou. Então, realmente, a autonomia da bateria do iPhone 13 Mini está muito, mas muito melhor em relação ao 12 Mini. É difícil quantificar isso, né? Colocar numa quantidade como a Apple faz, tantas horas, não sei o que, porque cada uso é um uso, né? Você ligar um 5G, por exemplo, que eu deixo ligado, pode gastar um pouco mais de bateria do que só tiver um 4G ligado. A gente já falou disso no podcast, inclusive. Mas, em linhas gerais, tá muito melhor. Aí é um baita de um ponto positivo.
Eu até achei que eu fosse precisar usar a bateria MagSafe, que não é aquela chinesa. Aquela chinesa parou de funcionar um dia depois que eu gravei o vídeo. Essa aqui é a original que a gente comprou lá em Madrid para fazer aquele vídeo, né? Que a gente comparou, que inclusive parece que ela foi feita para esse iPhone, porque ela fica, ó, perfeitinha, ela fica justinha. Colocando essa bateria aqui, eu chuto que a autonomia do iPhone mini vai para a autonomia do Pro Max, né? É um gás a mais aí. Eu achei que talvez eu fosse precisar usar aí no dia a dia, mas não precisou. Mas também se precisasse, era justo. Mas calma que eu vou chegar no fim do vídeo, eu vou explicar por que eu não fiquei com ele. Mas bateria não foi o caso, realmente a bateria estava muito boa. Inclusive, ó, chegou a hora de falar de câmera, ó a foto que ele tá me recomendando aqui, ó. Olha lá. Olha que cena bonita aqui, ó. Gente, essa tela é legal, viu? Ela é pequena, mas eu gosto, ó. Dá pra mostrar uma foto aí pra turma numa boa. Você tem celular de 7, 8 polegadas, tá um tablet no bolso. Precisa sim. Não precisa, Matheus. E toda hora aqui no vídeo, ó, tô esfregando ele aqui no braço pra limpar. Porque isso aqui, ó, é praticamente um leitor de impressões digitais aqui na maçã, ó. Encostar o dedo aqui, ó lá. Olha lá. Certinha a digital ali. Por essas e outras que eu usei uma capinha todo o tempo. Então nós temos duas câmeras. A câmera principal, que é quase igual à do Pro, e a câmera ultra-wide, que é um pouco inferior. Vamos comparar as especificações técnicas completas. Ambas as câmeras do iPhone 13 mini e 13 Pro têm 12 megapixels de resolução, com 26mm aí no ângulo. Mas nós temos uma pequena diferença na abertura dessa lente. No iPhone 13 Pro, ela é f1.5. No 13 mini, ela é f1.6. No meu dia a dia, não faz diferença nenhuma. E além disso, tem também uma diferença no tamanho dos pixels, né? Nos micrômetros aí, que é 1.9 no iPhone 13 Pro e 1.7 no 13 mini. Também é uma diferença... não dá para perceber no dia a dia. Se você comparar e analisar o ponto capturado, se for Paulo Barba, aí realmente você vai ver alguma coisa, mas no meu dia a dia eu não percebi diferença. Então, para mim, essas câmeras são equivalentes, as câmeras principais. Já a câmera ultra-wide tem uma diferença mais gritante que eu percebi, né? 12 megapixels nos dois modelos, porém f1.8 no 13 Pro e f2.4 no iPhone 13 mini. Aí de 2.4 para 1.8 tem uma baita de uma diferença. E eu percebi durante os meus testes, que eu uso bastante a câmera ultra-wide, né? Eu gosto de usar ela para tirar foto de estúdio, foto de produção, né? Pegar todo o escopo do cenário, do ambiente e tal. Eu percebi que estava vindo com mais ruído, estava vindo com menos qualidade. Quando o modo noturno entrava em ação, aí ficava igual, porque tem muita compensação de software. Mas quando você tem um local que tem, como o nosso estúdio aqui, que tem um local que tem uma área mais clara e uma área mais escura, a parte escura fica com a qualidade inferior. Então, foi um downgrade perceptível. Eu percebi e falei, putz, e aí? Câmera telefoto com zoom ótico de 3 vezes f2.8 tem no iPhone 13 Pro. 13 Pro Max não tem no iPhone 13 e nem no 13 mini. E a câmera tele é uma coisa que, como eu comentei lá no vídeo do iPhone 12 mini, eu sinto falta, mas é numa viagem, é uma vez por semana, então é algo que... me incomoda mais a ausência do modo macro, que é outra coisa aí pra gente falar na análise das câmeras. Porque no vídeo que a gente fez aí com o drone modelismo, por exemplo, teve alguns momentos que eu queria filmar o detalhe ali, que eu não tinha uma lente macro aqui no estúdio para as câmeras. Aí eu puxei o iPhone 13 Pro e fiz aquela imagem e, pô, uma nitidez bacana nos detalhes, né? Então, me fez mais falta essa ausência do modo macro, que, aliás, ele não existe no 13 mini porque a ultra-wide que faz o modo macro, e aí você precisa da ultra-wide melhor, que capta mais luz, né? Similar à câmera principal, para não ter uma diferença muito grande aí na qualidade. Então a ultra-wide do Pro Max é realmente muito boa. Se eu não me engano, ainda é a melhor do mercado aí de smartphones. Então é isso sobre as câmeras. É claro que o 13 mini, quando a gente considera só a câmera principal ou stories com a câmera selfie, maravilhoso. Aliás, a melhor ergonomia, porque ele é pequeno, ele não pesa na mão, não te atrapalha, você consegue manter ele mais estável. E tirei poucas fotos com ele, mas as fotos que eu tirei não me decepcionaram, exceto pelas ultra-wide que eu já comentei aqui e já comparei, né? E tem aquela história também que eu comentei lá no outro vídeo, que às vezes você quer fazer um registro de alguma coisa, você está numa viagem, é legal você ter a melhor equipamento, né? Mas eu meio que dei uma desencanada de lá pra cá, sabe? Se eu tenho o essencial, que é a câmera principal, que ela tá boa, tá legal,
beleza, vambora. E é o caso que a gente tem aqui. Então, câmera principal excelente, ultra-wide um pouco inferior, tele ausente, é claro, e não tem modo macro. Então, em termos de câmera, saindo do 13 Pro Max pro 13 Mini, câmera principal para mim ficou igual, ultra-wide ficou um pouquinho pior, a tele inexistente, mas isso não fez muita diferença para mim, e o modo macro fez um pouco de falta, né? Não tem o sensor LiDAR também, mas é algo que raramente eu uso, algum aplicativo que faz uso do LiDAR ou aplicativo de medidas, né, que é mais preciso com esse scanner, então também é algo que tá igual a telefoto, sabe? É legal ter, mas não sei quando que eu vou usar, então... eu tinha esquecido de fazer um comparativo da experiência da bateria, né? Então, se esse daqui chega no fim do dia com 20%, esse daqui chegava com 40%, né? Às vezes um pouquinho mais. Então, essa foi a diferença. Então, é isso, pessoal. Essa foi a experiência. E aí, com isso, como é que eu decido? Como é que eu decidi? E aí eu vou passar uma ideia para vocês aqui de como tomar uma decisão como essa. Então, você está na dúvida entre um modelo de smartphone e o outro modelo. Isso vale para qualquer coisa. Vamos fazer uma tabelinha e vamos dar uma pontuação para ajudar a decidir. Então, vou mostrar para vocês como é que foi a minha tabela. A perspectiva que eu vou usar é o seguinte. Eu tô com o 13 Pro, ou eu quero o 13 Pro. Já decidi. Opa, mas espera aí. E o 13 Mini? A gente desenha, faz um risco aí no meio, põe um de cada lado. Vou listar o que eu tô querendo e vou dar uma pontuação de 1 a 5, sendo 5 quero muito ou é muito importante e 1 tô nem aí. Então o tamanho que traz é esse conforto, essa praticidade, esse celular que cabe no bolso sem incomodar. 5, ele tá no máximo aí. Tela, apesar de um refresh rate inferior, né, apenas 60 Hz, ela exibe quase o mesmo conteúdo do iPhone Pro, só que num tamanho menor. Isso pra mim é muito bom, porque a gente não perde aproveitamento da tela. Se abrir um site no 13 Pro e no 13 Mini, você vai ver a mesma coisa. Então, como meus olhos ainda tão bom, eu vou colocar isso como um ponto super positivo, vou dar um 5 aqui também. A bateria, vamos comparar com o 12 Mini, melhorou, mas até que podia melhorar um pouquinho mais, hein? Então vou colocar um 4 aqui. E a câmera principal e a câmera selfie, que são praticamente iguais, né, entre o 13 Mini e o 13 Pro, eu vou colocar um 5 aqui também. Então essa é a pontuação que eu tô colocando aqui, coisas que estão me fazendo querer sair do Pro e ir pro Mini. Tá aí, é isso que eu tô considerando. Beleza, o resto é tudo igual. Desempenho, uso dos aplicativos que eu já faço e tal. Se tiver alguma coisa diferente, você vai colocando aqui. Pra mim, essas são as diferenças. Para muitas pessoas é importante colocar o preço nessa história toda, mas como eu já tinha o mais caro, é mais fácil eu ir para o mais barato, então também não vou pesar isso aqui. E agora eu vou fazer o contrário, legal, 13 Mini é bacana, mas por que manter o 13 Pro? Então câmeras, lembrando que é o meu uso no dia a dia, vamos começar com a câmera que a gente não tem, né? A câmera telefoto, a câmera de zoom. Eu vou colocar uma pontuação de 3 aqui, porque eu uso ela uma vez por semana, como eu comentei, né? Mais por oportunidade. O modo macro, eu senti falta, então vou colocar 4 pontos, porque realmente tirar uma foto bem próxima de algum objeto era algo que eu estava fazendo com uma frequência maior. A ultra-wide melhor, foi a primeira coisa que eu percebi quando eu comecei a fotografar com o Mini, então vou colocar uma pontuação alta também, 4 pontos. A tela, 120 Hz. Achei que eu ia sentir mais falta, sabe? Mas no Mini eu tava fazendo as mesmas coisas, não fez diferença pra mim. É mais legal você ter mais fluidez do movimento, mas não me atrapalhou em nada no dia a dia. Então eu vou colocar 2 aqui. Bateria maior, também o Mini deu conta na minha rotina atual, então vou colocar 2 pontos. E, tinha o LiDAR também, né? Olha, até esqueci dele. Vou colocar 1, porque eu usei esse negócio uma vez só pra mapear uma sala, foi legal demais. Então eu acho interessante, mas vou dar a pontuação mínima. E tá aí a minha tabela do que tá me chamando mais atenção entre as diferenças desses dois produtos. É algo que vocês podem fazer em casa também. Então se tá na dúvida de um de outro, faz um peso ali. E aí você vai entender o que é melhor em linhas gerais. E aí, o 13 Mini ganhou. Então, um upgrade legal em relação ao 12 Mini, porque ele tinha perdido quando eu fiz essa comparação. Uma pena que seja o último Mini, né? Pelo menos segundo os rumores. Aí a gente só vai ver ele de novo num futuro iPhone SE. Mas é isso. Então, por que eu larguei de novo? Eu larguei de novo porque essa tabela que eu fiz aí, ela foi uma tabela com uso pessoal do Will, no dia a dia. Então, se eu for considerar pra mim, putz, para uso pessoal, esse cara aqui tá incrível e eu super recomendo. Vai nessa. O 12 Mini tinha problemas sérios que eu falava, gente, pensa bem no que você tá fazendo. O 13 Mini não. Melhorou, evoluiu bem, então vai nessa. Só que eu precisei levar nessa última semana, que eu já tinha decidido ficar com o Mini, mudei do nada, precisei considerar um uso profissional.
E aí entrou o iPhone 13 Pro, que é gravação de conteúdo com ele. Gravação de conteúdo dentro de um estúdio, para um novo projeto que eu tô bolando aqui. Então, para isso, vou precisar das 3 câmeras. Eu vou precisar da câmera tele. E aí, só a câmera tele já estourou essa pontuação aí e ganhou. Então, muito louco isso, né? Por isso que a gente fala do que o vale a pena não existe, porque tudo depende da sua necessidade. Então, não é porque eu tenho condição de ter, é porque surgiu essa necessidade. Se isso cair, esse projeto eu encontrar outra forma de viabilizar, com certeza vou vender esse daqui e ficar com o Mini. Afinal, estamos aí no último ano do iPhone Mini, eu quero aproveitar um pouquinho. Mas tá aí, pessoal, essa foi a minha análise do iPhone 13 Mini, que melhorou bastante em relação à geração anterior e, em muitos casos, ele supera o Pro. Eu gosto dessa praticidade. Apesar de que eu usei ele, eu falei sobre a aparência estética, eu usei ele sempre com a capinha, né? E foi de boa, A capinha tá aqui, uma pegada muito bacana. Foi assim que eu usei ele aí durante essas semanas e é o meu celularzinho favorito, é isso aqui. Tô com barba na torcida para um iPhone Mini Pro, talvez lá pro iPhone 16, quando o Tim Cook não tiver mais ideias de como vender o iPhone, ele volta nessas ideias antigas aí. Mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado e, acima de tudo, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você que tá pensando em comprar um iPhone 13, tá de olho no Mini, mas não sabe se tem benefício ou não. Essa foi a minha experiência aqui, baseada no meu uso real. Não foi aquele review de ler specs e tirar uma conclusão baseada ou às vezes o pessoal que faz review de um dia, né? Não! Só pra vender, bater as cotas. Então é isso aí, não deixe de comentar também a sua experiência. O que você tá achando? Deixa um comentário aí pra ajudar a galera. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Valeu e até a próxima!